A escritura que nós vamos basear o nosso culto nesta noite, ela é baseada em Efésios capítulo 2, verso 18 ao 22. Agora, nós podemos ver aqui que ele diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele, Jesus, o próprio Jesus Cristo, aquilo dali dá uma forma das pessoas que creem em dois deuses, como que se fosse Jesus um e Deus outro. Mas ali está falando a ele no ofício da paternidade de filho, que é o próprio Deus, feito carne, gerado de uma virgem. Ele no ofício do filho para poder aplicar o seu plano salvífico, seu plano de redenção. Não existe outro Deus fora dele, só há um Deus. Não existe ninguém para salvar fora dele, somente Deus. A salvação pertence inteiramente a Deus e mais a ninguém. Agora nós podemos ver que ele disse aqui: através dele nós tivemos esse acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em um mesmo Espírito. Então, provando que não existe dois Espíritos. Há um só Espírito. E este é Deus. Deus não tem mais do que um Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Então, todos nós se reunimos na forma de uma família gerada de um só Pai, através de um só Espírito, o Espírito Santo. Não é isto? E aí nós tornamos-se um povo inteiramente conhecido dele, filhos, parentes, irmãos, que têm o mesmo sangue. Agora, se nós formos buscar a nossa procedência, o nosso ancestral, você diria que seria quem? Quem seria o seu ancestral, falando espiritualmente? Seria Deus, o próprio Espírito Santo. Nós temos esse Deus de onde nós saímos dele. E ele permitiu que nós descêssemos aqui. E através da sua promessa que foi dada a Abraão, que veio por sua vez Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio Judá, e de Judá veio Davi, e de Davi veio Cristo, o qual nós temos como nosso ancestral, espiritualmente falando. Então você não é pouca coisa. Você é algo esplêndido, extraordinário.
porque é sobrenatural. Não me importa, porque você está habitando num corpo físico natural. Isso não vai desvalidar a sua avaliação que você tem diante de Deus. Porque, em verdade, você é uma parte dele e ele é uma parte sua. O mesmo Deus que veio a Abraão, como nós temos aprendido naquela ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, que era exatamente um sacerdote, Deus mesmo. E nós vamos observar uma coisa, que Abraão chamou ele de Senhor. Não é isso? Senhor, meu Senhor, o que teu servo deve fazer? E o Senhor quer dizer Elohim, o Deus Todo-Poderoso. O existente de si mesmo, de si próprio, em si mesmo. O grande Criador dos céus, da terra, dos mares e de tudo que contém neles. Este é o nosso Pai, se é que você pode considerar que você é um pensamento que já estava nele antes da fundação do mundo. Não tem nada que vai valorizar isto, nada mais do que a sua fé. A sua fé dada por Ele, através dele vivendo em você, que é uma fé viva. Quando é que você obtém ela? É como disse o santo apóstolo São Paulo: eu já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É aí onde você tem esta fé. Ela não é uma fé do tamanho que te leva a ser um crente do tabernáculo da fé, do tamanho que te leva a ser um católico apostólico romano, um presbiteriano, um batista, um assembleiano e etc. Ela é uma fé que te leva de volta ao lugar de onde você saiu, de onde você veio. Dos lombos do seu pai, dos pensamentos dele. Você estava aqui na frente, passou para trás, agora você está
em suas mãos. Agora você está sentindo o afago das mãos dele na sua vida, em você, o calor, a chama, o aquecimento das mãos do Pai, que apanha o seu pequenino e o assegura nas tuas mãos. Quem é este? Melquisedeque, o grande Deus Altíssimo, o Senhor Deus. Se você observar aos Hebreus, no capítulo 7, o verso 15, olha como ele disse: e muito mais manifeste ainda-se a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote. Você sabe que aquele Melquisedeque que encontrou com Abraão é o corpo anterior de nosso Senhor Jesus Cristo. É o corpo teofânico que veio, se manifestou a Abraão, mostrando que um dia ele viria feito carne. O mesmo sacerdote, não é isso? O mesmo Deus, essa grande fonte de Espírito, aleluia. Não sou eu que estou falando isso, é o profeta. Eu prego o que ele prega. A mensagem, Hebreus capítulo 7, parte 2, parágrafo 91, ele dizendo isto. É uma mensagem linda, é uma mensagem bonita, é uma mensagem formosa, bela. É a mensagem do irmão Brana, que ele trouxe para a noiva. O tanto que você pensar a respeito da profundidade que tem esta palavra e quanto ela é linda, aplica-se no nosso noivo amado, no esposo da esposa. Irmão Brana disse: ele é lindo, ele tem um olhar profundo. Ele diz: se ele olhar em qualquer pessoa, ele desconcerta ela com seu olhar. O que você vê pelo Espírito Santo, através desta palavra, é o que é o Senhor. A beleza que ela é o autor da palavra. Por isso ele está dizendo: nós encontramos que Deus no início era uma grande fonte de Espírito. Elohim, Elohim, não existia ninguém, só Ele. Mas existia uma fonte de Espírito nele, uma fonte de Espírito. Que coisa! Pare para meditar que você vai penetrar nas eras da eternidade e nunca chegará ao fim.
de ver como essa fonte é inesgotável. Imaginem quantos seres angelicais ele criou nos céus, os exércitos nos céus. Quem são eles? Eles são espíritos, não é isto? Não são eles espíritos ministradores, enviado por Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O irmão Branham chega a dizer assim: lá centenas de milhares de milhões de espíritos, que são seres angelicais, que saiu desta fonte. E ele disse: aqui na terra há milhares de milhões de espíritos que ele criou. Você sabe quem é que ele diz? Ele simplesmente dá um exemplo. Ele diz: ele não colocou o mundo sob nenhum domínio de nenhum deles. Ele não colocou o mundo no domínio de espírito lá em cima, de anjo, de arcanjo, e nem colocou aqui no domínio de Elias e de Moisés e dos profetas. Ele disse: não, eles estão no domínio dele, no seu domínio. Por mais que existem milhares de milhares deles, saiu desta fonte. Ainda assim, é Deus que domina todos. Aleluia. Vejam, está correto? Amém. Ele não tinha lugar de nascimento, ele não tinha lugar para morrer. Seu Elohim, essa fonte. Ele não tinha começo de dia, ele não tinha fim de anos. Ele era simplesmente tão eterno quanto a eternidade é eterna. Ele nunca nasceu, ele nunca morreu. Isso daí é aquele que te fez e te criou a sua imagem e semelhança, para você ser como Ele, tão eterno quanto Ele é eterno. Então vamos pensar na eternidade, vamos procurar viver sob a influência da lei daquela cidade. Vamos sobreviver sobre os meios dos poderes daquele reino, para nós não vir ser subjugado, submetido aos poderes desse reino mundano. Mas sermos cidadão deste lugar que nascemos e que viemos dele, não é mesmo? Vejam bem, parágrafo 92. E ali dentro nós encontramos que ele tinha 7 variedades de espírito. Está correto? A Bíblia diz em Apocalipse que os 7 espíritos perante o trono de Deus. Está correto? Está correto?
A congregação diz bem alto: amém. Os 7 múltiplos, 7 espíritos, nós encontramos as 7 cores, as 7 eras da igreja ali. Isso simplesmente corre. 7 é completo, e Deus era completo. E esses 7 espíritos, e aqueles espíritos eram perfeitos. Amém. O primeiro era da cor vermelha, amor perfeito de redenção. O primeiro. E como se nós tivéssemos tempo, vejam, aquelas cores, e mostrar que cada uma daquelas cores representava a pureza de Deus. Amém. A pureza de Deus. Aquelas cores, as 7 cores naturais, aquelas cores representam a pureza de Deus. E aquelas cores representam os motivos de Deus, a atitude de Deus. Aquelas 7 cores, elas representam as 7 eras da igreja. 7 estrelas, 7 anjos, através de toda a escritura, 7 ministros, 7 mensageiros, 7 mensagens, tudo nos 7. 7 dias, 6 dias, e o 7º é o sabático. Perfeito, completo, é lindo. Se nós simplesmente tivéssemos tempo para cavar dentro disto, trazer isso fora, essas cores, são as 7 naturezas de Deus. Tome a cor vermelha. Nós tomamos a primeira cor, é a vermelha. O que é o vermelho? Vermelho é um sinal de perigo. Vermelho é um sinal de redenção. E você olha o vermelho através do vermelho, que cor é? Branco. Cor branca, é o branco. Correto. Assim, quando o sangue vermelho foi derramado para cobrir o pecado vermelho, Deus, olhando através do sangue vermelho, olha para o pecado vermelho, e ele se torna branco. O crente não pode pecar. O crente não pode pecar. Certamente não. A semente de Deus, as bênçãos de Deus, permanece sobre ele. É verdade? Deus não pode ver nada além do sangue de seu próprio Filho. Não importa o que está em sua igreja, o que é. Deus não vê, porque Jesus está fazendo intercessões constantemente. O sumo sacerdote. Nenhuma maneira para ele pecar, quando tal sacrifício está posto ali por ele. Daquela maneira, certamente não. Você viu aí? Então eu posso fazer o que eu quiser. Posso fazer, porque Deus não me vê pecando. Posso fazer o que eu quiser. Bem, se você faz o que você quiser e sai aí fora e peca,
Então o que está dizendo que você tem? Vamos ver, parágrafo 94. E agora, se você disser bem, aquilo me dá uma boa chance. Mombrana pôs reticência, mas essa reticência você sabe. Então aquilo mostra que você não está certo. Você não está certo. Você apreciará aquilo se você está sob o sangue. Você o amará se você é um verdadeiro cristão. De tal maneira que o pecado te assombraria até o ponto em que você não pudesse contê-lo. O cristão, ele tem nojo do pecado. Tem nojo. Ele tem pavor. Ele tem completamente nojo. Ele é asqueroso com essas imundícias. O cristão, você é um cristão, você é uma cristã. Você tem nojo disso. Você tem pavor. Você sai correndo. É a verdade, né? Mas o pecado é bonito. O pecado é lindo. O pecado é belo. O pecado brilha. O pecado, você sabe como ele é. Ele cheira. Não, ele fede. Se ele fedesse, ninguém queria ele. Se ele fosse feio, ninguém queria ele. Se ele fosse horrível, ninguém queria ele. Você sabe, hoje eles vêm e dizem assim, que o diabo apareceu para eles, assim como um bicho feio. Um bicho feio, soltando fogo pela boca, pata rachada, uma cauda assim de escorpião, uma cara de cavalo, um dente de leão, ferrão na ponta da cauda de escorpião, soltando fogo pela boca. Ele está muito mal informado do diabo. O diabo, ele é bonito, ele é lindo, ele é perfeito, ele é sábio, ele é inteligente, ele anda gomadinho, ele é atraente. Que se você não tiver o Espírito Santo para se ausentar você dele, é perigoso você cair prostrado aos pés dele e o amá-lo. O amá-lo. Ir embora com ele. Ele tem um determinado cheiro para Deus, que é como uma carniça. Entende? Como uma carniça. Porque Deus tem um determinado cheiro para ele que fede. Ambos não se associam juntos. Ambos não convivem juntos. Ambos não se abraçam. Ambos não são amigos.
O repelente da predestinação que Deus colocou em Jesus fedia para Satanás. Aquele repelente da predestinação fazia com que o diabo fugisse dele. Que é o repelente que ele colocou em seus filhos. Quando você vê esses diabos querer te abraçar e agarrar, cuidado, hein? Esse repelente que você está usando não é de Deus. Que o de Deus faz com que ele vá embora. O de Deus faz com que ele foge de você. Correto? Então vejam, irmãos, olha bem, o verdadeiro cristão, de tal maneira que o pecado te assombraria até o ponto em que você não pudesse cometê-lo, não pudesse cometê-lo. Não pode, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar. Aleluia. Essa é a minha, é a sua, é a nossa segurança. A Bíblia diz: uma vez purificados pelo sangue de Jesus, não tem mais desejo de pecar. Se você tem um desejo, seu coração não está certo com Deus. Não está certo com Deus. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. Se o teu coração não te condena, tendes paz com Deus. Correto? E você é um cristão, é uma cristã, nascida de novo, cheio do Espírito Santo, então confia nele. Os sentimentos que surgir lá de dentro, que virá em você, creia que é de Deus, e tão somente identificar-se com Ele, com a palavra, com a mensagem. Irmãos, é tempo de nós se afastar e se ausentar de cada pequena partículazinha de pecado. Porque pecado não é simplesmente beber, fumar, jogar somente. Pecado é a incredulidade da palavra. Um pouquinho só é o suficiente. Você tem que ter cuidado. Agora você fará o errado, mas você não fará voluntariamente, viu? Você está numa armadilha. Você está numa armadilha. E você está preso em alguma coisa. Não tem jeito de sair. Não tem jeito de sair daquilo, mas Deus sabe que você está nessa armadilha. Ele sabe que você nunca gostaria de cair nela. Ele sabe, porque lá dentro de você é um gemido. Lá dentro de você é um grito. Porque você grita não é na boca, você grita na alma. Você não geme, não é na boca, você geme é na alma. E
Todo verdadeiro cristão que cai às vezes em uma armadilha, ele geme, ele grita: Senhor, me tira daqui. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a sair desta armadilha. Satanás pode até amordaçar você, ponhar um esparadrapo na sua boca, ou um trapo, e fechar a sua boca, mas o seu grito é tão alto, muito mais alto do que eu estou gritando. Diante de Deus, a sua alma está gemendo, e Deus ouve o gemido da sua alma. Deus ouve o grito da sua alma, o desespero. Irmãos, coisa boa é servir esse Deus. Ele não fica na armadilha de Satanás. Satanás não tem jeito de reter ele preso. Ele sai. De repente Deus desce ali e muda o quadro. Oh, que coisa! Eu posso ver naquela manhã na Babilônia como que aqueles moços iam levando para ser jogado dentro da armadilha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão Branham disse que um anjo chegou para ele o desgosto e disse: Pai, olha o que está acontecendo lá na Babilônia agora. Deixa eu descer lá, o senhor sabe que eu sou o anjo desgosto, e eu vou virar aquela coisa toda ali, e vou queimar aquele globo todo. Sabe o que Deus disse para eles? Calma, desgosto, eu sei que você faz isto, mas isso é comigo. Eu estive com eles, eu ouvi as reuniões de oração deles, ontem, quando eles estavam orando, eu ouvi as suas orações. Diz que o outro chegou e disse: Senhor, o anjo amargura, Senhor, Pai, olha o que está acontecendo ali, pegando o teu servo e tentando levar ele e jogar dentro da cova dos leões. Deixa eu ir lá. Ele diz: calma, anjo amargura, isso é comigo. Deixa comigo, eu estarei lá a tempo. Você pensa que se você é uma filha de Deus, irmã, você é um filho de Deus, e Satanás te joga nessa armadilha, lembra-se, Deus está lá a tempo. Bem entendido. Se ele te joga na armadilha e você não vai por querer ir, ele te joga na armadilha. Você é pegado na armadilha. Você sabe, nenhum bicho cai numa armadilha por querer cair, não. O caçador faz armadilha para pegar o servo, e o servo vem andando, quando pensa que não, o laço pega, puf, levanta ele no ar. Ele caiu na armadilha do caçador. E quando você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, Satanás faz a armadilha e te joga na armadilha. Deus está ali a tempo. De repente você vai ver que quando eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela armadilha, lá estava Jesus. Vem, Sadraque, vem, Abednego, vem, Mesaque, eu estou aqui esperando vocês aqui dentro da armadilha que ele fez.
Não vai lhe acontecer mal algum. Deus está com você. Você sabe como é que é? Vamos ver? Vejam bem. Você está preso em alguma coisa, ou faz algo que você não tenciona fazer. Você viu aí? Não tenciona fazer. Isso não é pecado ainda. Mas se você faz por gostar e quer fazer, o diabo não precisa nem fazer armadilha. Você mesmo entra na armadilha por querer entrar. Aí é diferente. Mas quando você cai lá, Deus não vê pecado em você. Você se arrependerá no minuto que você ver que está errado. No minuto. Não espere o sol se pôr sobre a sua ira. Deus te perdoa. Você viu o jeito que é que Ele não te vê como pecado? Confessa. Faça a sua confissão. Confessa. Você se voltará rapidamente e dirá: eu não tencionava. O diabo me jogou nessa armadilha. Não vi aquilo. Você dirá aquilo através de toda a vida. E um homem não quer ser. Essa é a razão pela qual somos tão estúpidos e assim em escuridão. E aqui embaixo na terra, que há uma expiação de sangue por nós, o tempo todo, para nos manter cobertos. Aleluia. Porque o primeiro erro que encontramos, nós não viemos por conta própria. Nós não pedimos para errar. Você veio inocente. Inocente. Você já nasceu por causa do pecado de Adão. E te jogou nessa situação difícil. Por isso Deus não te vê um pecador. Quando Ele te deu a oportunidade, você agarrou nela. E assegurou, e Ele te tirou do pecado. E agora você não tem mais desejo de pecar, porque você é livre. Não é mesmo? Parágrafo 100. Se eu errei com meu irmão, eu digo: irmão, me perdoe. Me perdoe. Eu não intencionava fazer aquilo. Certamente Deus conhece o meu coração. Conhece? Ali está você. Ali está o sacrifício de sangue. Ali está o poder do Evangelho. E aquela santa igreja seguindo adiante. Não olhes para trás. Não olhes. Não por causa de algo que você fez, é algo do que você não teve nada a ver. Ali está a expiação. Deus. Quem é este Deus? É o mesmo que veio para Abraão. Abençoou Abraão e a sua descendência, a sua semente, Melquisedeque. Bendito será a tua semente, Abraão. Bendito será, abençoado será aquele que te abençoar, e amaldiçoado será aquele que te amaldiçoar. Abraão, eu já te abençoei. Pronto, você é uma bênção, e a sua semente, a sua procedência é uma bênção. A descendência de Abraão, a semente de Abraão é Cristo, é Jesus. Agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a vontade da carne, do mundo,
mas do Espírito. Aonde está o Espírito de Deus? Aonde que Ele mora? Você viu aqui aonde nós lemos, aonde Ele mora? Hein? Aonde é que Ele mora? Olha como Ele disse aqui, ó. No qual também vós, que é nós, juntamente sois edificados para a morada de Deus. Aonde? Aonde? Na carne? Aonde? Aonde? No, ele não diz sem, no Espírito. Você é Espírito, não você carne, não você sangue, você é Espírito. Você que foi feito e criado à imagem e semelhança dele, para ser como ele. E o diabo tentou e perverteu a sua forma, e você por predestinação era filho, porém quando você veio ao mundo e foi manifestado aqui, através do pecado, você era filho do diabo, porque você estava sujeito ao diabo. O diabo tinha direito em você por causa do pecado. Você era escravo dele, ele te escravizava. Por isso você não pode acostumar com a mensagem, você não pode acostumar com a palavra. É um perigo você acostumar com ela. Você cauteriza a sua mente, pensando que você foi transformado, e não foi nada de transformado. Você simplesmente está sendo ludibriado. Ludibriado. É um perigo acostumar com a mensagem. O diabo te dá um banho de religião. Ele te veste com uma capa que ele vestiu Adão e Eva lá. E Deus não aceita isso. Por isso que você não pode ser criança, menino. Você tem que ser homem maduro. Entende o que eu digo? Tem que saber, você pode ter nascido num lar de crente, ser um crente, nunca foi lá fora no mundo. Nunca teve uma experiência no mundo. Nada, não fez nada do mundo e continua vindo na igreja desde que você nasceu. O papai e a mamãe trouxe aqui no altar, dedicou você no altar, e você veio crescendo e vindo para a igreja. Ainda assim você continua sendo um escravo do diabo. Você tem que ter um despertamento por Deus, que você não é filho do diabo, que você é filho de Deus, e que você tem um ancestral, e esse ancestral é o seu Pai eterno, que te predestinou, e que você tem que ser como Ele, por experiência vivida, vinda direto dEle, viver em você. Quando Ele entra em você, é diferente. Não é uma tradição, não é uma religião, não é uma vestimenta, não é uma capa babilônica, não é um manto de Elias todo furado, rasgado. Não, você está revestido com a vestimenta da palavra. Algo por dentro está ardendo, há uma chama, há um fogo que queima, que destrói, porque é um fogo consumidor. Você tem que ter revelação e acompanhar o seu processo de gestação. Como foi que você foi formado no ventre da palavra? E você tem que tomar certinho o seu parto
de novo nascimento, e saber com absoluta certeza, por amor divino, através da revelação, por fé, que na verdade você viu romper a bolsa d'água, você viu romper o sangue, você viu a vida entrar em você, você viu o selo do Espírito te selar, por dentro e por fora. Por quê? Porque algo mudou em você. Não é mais o mesmo religioso de então. Agora mudou. Não é mais o mesmo tradicional de então. Agora mudou. Por natureza divina. Satanás, aquela velha natureza, o próprio papai entrou ali e tomou você das garras deles e disse: isso daqui, Satanás, é uma propriedade absolutamente minha, ela me pertence, ele me pertence, é meu, e eu estou pagando o preço 2 vezes. Ei, irmãos, estou dando a minha vida por aquilo que já me pertence. Você roubou isso daí, você me tomou isso daí, e agora eu achei. Ela ouviu a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas o conhecem, elas não seguem a voz de estranho, e eu lhes dou a vida eterna, ninguém arrebatará das minhas mãos, e meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém arrebatará das mãos de meu Pai, e eu e o Pai somos um. Ó, que segurança! E Ele coloca dentro de você uma vontade de viver. Ele coloca em você um desejo de vencedor. Ele coloca dentro de você uma força sobrenatural. Ele coloca dentro de você algo que lhe pertence. Uma parte dele entra dentro de você. Oh, irmãos, que coisa é você. Não é esse crente morno, frio, formal, que não sente mais nada. Não, ele é tão sensível à palavra de Deus, ele sente algo por dentro tomar lugar na sua vida, e há uma chama, porque o próprio Deus irrompe em você em juízo e em justificação, rompe em você em juízo, em santificação, rompe em você em juízo, em batismo do Espírito Santo. E todas essas 3 obras, elas são espirituais, sobrenaturais. Deus faz uma purificação e dá a você uma pureza, como Ele é puro. Que as 7 naturezas moram em você. 7 mora em você. Você tem nojo do mundo, você tem nojo das coisas do mundo. É como eu vi um irmão dizer: eu tenho nojo de dinheiro, eu não quero mais isto. Nojo de dinheiro. Veja, irmãos, aí está você. Eu vou encerrar com isso daqui. Mas a perfeição tem vindo ao lugar que a pessoa do meio. Quem é a pessoa do meio? Você sabe quem é? Quem é? A pessoa do meio é Jesus. É a pessoa do meio.
tem vindo. Agora acontece de haver um judeu aqui, ou algum que entenda do Velho Testamento. Prove isto. Deixe-me mostrar para você. Eu não tenho o Velho Testamento comigo agora. Este é o Novo Testamento. Mas a oferta do pão, da propiciação, que estava posto no prato kosher, alimento preparado de acordo com os preceitos judaicos. No sacrifício judaico, na limpeza dos tabernáculos. Pergunte a qualquer judeu, aqueles 3 pedaços de pão. O pedaço do meio era quebrado. O do meio era quebrado. E aquele era Cristo, o pedaço do meio. O pedaço do meio era quebrado. Cristo, o do meio, mostrava que haveria de ter uma quebra em algum lugar. Você viu aqui que do velho sacerdote, através da lei, envelheceu, enfraqueceu, morreu, porque tudo que vai ficando velho fica fraco e volta de volta para o lugar de onde saiu. E aquele velho sacerdócio lá da lei enfraqueceu, ficou velho, morreu, acabou, ficou fraco. Teve que vir um no lugar dele. Um no lugar dele. Para quê? Para a redenção. Porque pela lei nenhum homem é salvo, nenhuma carne é justificada. Pela graça. É um dom imerecido. Não é você que obtém através de atos e de obras. É pela graça. E aquele pedaço era considerado redenção. No pão kosher. E aqui está ele. E nesta noite, quando nós tomarmos a comunhão, olha ele falando aqui, nós quebramos o pão kosher, pois é o corpo de Cristo. E ele foi quebrado no Calvário, para ser uma propiciação por nossos pecados, que através de sua justiça, nós venhamos ser sua justiça. Você viu o que você é? Porque ele se tornou o nosso pecado, para que nós possamos nos tornar sua justiça. Irmão, aquilo é puramente graça, absolutamente graça. Não há maneira, nenhuma outra maneira que você poderia justificar. Nenhum homem justifica-se a si mesmo. Ele, se ele justifica, não é válida diante de Deus. Quem te justifica é Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, não por meio de méritos ou por meio de alguma obra que você fizeste, mas é a graça de Deus em você que fez você ser o seu edifício, o seu templo, a sua casa, e habitou dentro de você. Amém? Então seja bastante cordial para com ele, e ele será para com você. Seja pacífico, Deus te abençoará. Nós vamos cantar o hino Descanso Verdadeiro, 134. Procura onde possa descansar,
mas descanso verdadeiro só Jesus pode dar. Cristo sempre, tão somente Cristo Salvador e Rei, meu abrigo, meu amigo, todo nele achei. Pois meu coração te entrego, ó Jesus, meu Salvador. Seja tu para sempre dele o seu Rei, o seu Senhor. Cristo sempre, tão somente Cristo Salvador e Rei, meu abrigo, meu amigo, todo nele achei. Amém. Mantenha-se firme nesse propósito e fala: Senhor, tudo eu te entregarei, e Deus te abençoará. Amém. Com as nossas cabeças inclinadas, Pai Santo, sela essas coisas em nossas almas, em nosso espírito, para que sejamos como tu. É no teu nome que o pedimos, no teu precioso nome, o Senhor Jesus Cristo. E que a tua graça vai conosco e em nós, e nos conserva fiel e felizes, e protege-nos e nos guarda de todo mal, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz, morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Que sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Assim, pois fez-me pelo amor andar no trilho seu. Ouvi-o sempre com fervor, em quem por mim morreu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu. Que sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Quando este fraco corpo a
morte, pensar